Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Desbrava Sinop e hoje nós vamos falar de sorriso, alegria e bem-estar. E minha convidada especial hoje é a Amanda. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Gelson. Que bom estar aqui. Bom, e o nosso podcast ele é patrocinado pelo Mundo dos Botes e Renan Burim Ar Condicionado, que está ajudando aqui a levar esse podcast, levar essas pessoas que vêm falar um pouquinho da sua vida, dos seus negócios, dos empreendedorismos. Bom, e hoje, Amanda, me fala um pouquinho quem é a Amanda. Bom, a Amanda é uma apaixonada pela vida e pelas pessoas também. Então, eu sempre gostei muito de cuidar das pessoas. Por isso eu segui essa profissão. E gosto muito de Sinop também. Sou muito família. E acredito que tudo isso está ligado com a minha parte profissional também. Amanda, você falou que você sempre gostou de cuidar de pessoas. Mas a gente sabe que na área da saúde existe uma variedade de opções para que a gente possa cuidar dos outros. Por que você escolheu a profissão na área de odontologia? A odontologia não era a minha primeira opção. Assim, na minha família eu não tinha ninguém da área da saúde. Então, para mim era difícil um espelho, né? E, obviamente, a primeira profissão que a gente pensa na área da saúde é a médica, né? E com o passar do tempo, eu fui conhecendo algumas pessoas e eu me identifiquei muito com a odontologia quando eu entendi que na odontologia eu conseguiria trazer essa parte de cuidar das pessoas, transformar a vida delas também. E foi aí que eu optei pela odontologia. E graças a Deus, porque eu sou muito feliz na minha profissão. Quais foram os desafios iniciais que você teve quando você entrou nessa profissão? Olha, assim que eu me formei, eu já passei por várias áreas da odontologia, né? Ela tem um leque muito grande de atuações. Eu já trabalhei na rede pública, já trabalhei no consultório particular, com clínicas de alto, baixo padrão. E tudo isso, nesse meu caminhar profissional, eu percebi que se eu quisesse fazer a odontologia que eu acredito, que é voltada para o paciente, né, olhando para o paciente como uma pessoa inteira, né, humanizado, um olhar humanizado, que a gente não trata só dentes, né, a gente não mexe só na boca do paciente. O paciente não é só a boca ali na nossa cadeira. Ele tem toda uma história, todo um medo, um receio que normalmente as pessoas já trazem de dentista, não é a profissão mais amada, né? Então, se eu quisesse seguir essa odontologia humanizada, olhando o meu paciente como um todo, eu precisaria seguir o meu caminho e ir para o meu consultório. Hoje em dia vai fazer 3 anos no meu consultório e é assim que eu levo os meus atendimentos. Um olhar humanizado, olhando mesmo todas a vida do meu paciente, os seus medos, as suas vontades e indicando para ele o melhor tratamento. Amanda, você está falando de um atendimento mais premium, vamos dizer de certa forma, porque você não está lá para fazer aquele processo que pode demorar 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. O que muda na profissão quando você parte para essa linha de atendimento? Nessa linha de atendimento, eu acredito que você se conecta mais com o paciente, porque você demanda mais tempo, né, para olhar para ele, para entender a situação e indicar para ele o melhor tratamento. Então, eu acredito que nessa linha que eu levo a odontologia, a gente precisa de mais tempo para o atendimento, não tem como ser um atendimento muito rápido, não tem como ser aquela clínica que entra o paciente, o profissional nem sabe às vezes o nome daquele paciente, porque tem aquela rotatividade, né? Então, a gente precisa ter um atendimento diferenciado mesmo, para poder seguir essa odontologia. Quando você fala que você vê o todo do paciente, a gente sabe que os dentes, né, a boca, ela transmite a alma da pessoa, né? Porque se você não tem os dentes, você acaba reprimindo algumas coisas. Você já teve alguma experiência de mudança radical de uma pessoa antes e depois de ter feito esse processo contigo? Já. Eu tive uma paciente que ela já era uma pessoa comunicativa, sorridente,
porém, ela se incomodava com os dentes dela. Ela tinha esse receio ali, ela não gostava, né? Ela já tinha perdido alguns dentes. Só que, como todo mundo, né? A maioria das pessoas, o ser humano é muito adaptável, a gente vai deixando aquilo passar, colocando outras prioridades na frente, né? E acaba que a gente não toma a iniciativa para resolver aquele problema. Então, quando ela me procurou, foi para resolver um outro problema. E no decorrer das consultas, né, criando confiança, explicando para ela todos os procedimentos, ela me abriu que ela tinha essa vontade, esse interesse de fazer essa transformação estética. Porém, ela tinha muito medo porque ela já tinha passado por outras experiências ruins com outros dentistas, né? E eu montei um planejamento para ela, muito conversado, com muita atenção, e ela resolveu fazer o tratamento. Quando a gente finalizou esse tratamento dela estético, essa transformação, ela falou, meu Deus, como eu não fiz isso antes, né? Porque, justamente, no caso dela, ela foi deixando isso passar até por um receio que ela já tinha, mas ela foi, depois que ela concluiu, ela percebeu, e isso é quase assim unânime. A maioria das pessoas, quando eu finalizo o tratamento, a pessoa pensa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu deixei tanto tempo com aquele desconforto, fui reprimindo isso, sendo que agora eu já tô... A transformação realmente me mostrou que é outra vida, né? Ô Amanda, você, na tua profissão, você falou de certa forma que as pessoas ficam protelando, né? Por que você acha que as pessoas demoram em tomar a iniciativa de buscar uma melhoria estética nos dentes? É por preconceito, medo? O que leva as pessoas a não tomar essa decisão de ir lá e falar assim, não, eu quero resolver o problema que eu tenho? Eu acho que são 2 fatores, assim. Algumas pessoas, por essa questão de... Ai, meu sorriso não é visto, as pessoas não ligam pra isso, né? Isso não é tão importante. Então, acabam que elas sabem que aquilo ali tem algum problema que ela precisa mudar, mas como ela coloca outras prioridades na frente, isso não é tão importante, ela vai deixando. E outras pessoas, eu acredito, pelo medo, o receio da mudança, né? Então, a pessoa vai deixando. Como eu disse, nós somos muito adaptáveis. Até em situações ruins, nós tornamos confortáveis àquela situação, né? E nos 2 casos, eu acredito que o sorriso, ele tem a sua importância, né? Tudo nós comunicamos, do jeito que nós nos vestimos, do jeito que falamos, como nos comportamos, isso tudo comunica algo. E o nosso sorriso também, né? A nossa comunicação não verbal. Então, se você acha que as pessoas não estão reparando no meu sorriso, se você repara que tem alguma coisa errada, outras pessoas já repararam também. Elas só não te falam, né? Porque a primeira coisa, de acordo com algumas pesquisas, né? O que as pessoas olham pra gente é o nosso olho, né? O nosso olhar e o nosso sorriso. Então, as pessoas olham, assim, o seu sorriso é visto, é percebido e ele também comunica algo. Então, esses 2 fatores que as pessoas deixam de procurar um tratamento estético, né, para melhorar o seu sorriso, melhorar a sua autoestima, acaba influenciando não só na questão estética, mas também em toda essa questão de como a pessoa se porta, como ela transmite a sua mensagem para outras pessoas, né? Ô Amanda, com o crescimento das redes sociais, né, as publicações nos stories, as fotos, as pessoas estão buscando mais ter essa melhoria no sorriso, principalmente porque se você postar uma foto não sorrindo, ela fica meio esquisita, né? Você percebeu essa alteração ou não tem isso claramente hoje no seu segmento? Eu acho que foi uma coisa meio geral, assim, não só das redes sociais, mas eu acredito que os artistas, né, jogadores de futebol, as pessoas que normalmente as pessoas idealizam, assim, começaram nesse movimento de melhorar o sorriso, transformar, ficar com o sorriso bonito, e eu acho que isso gerou um desejo também, obviamente, nas outras pessoas. E as redes sociais, obviamente, impulsiona isso, porque uma foto que a gente posta,
Aqui chega em vários lugares, né? Em outras cidades, em outros países. Então acaba que, com certeza, as redes sociais influenciaram nessa questão de transformação ali, até porque a gente vê mais gente, né? E acaba se espelhando, se comparando, né? E eu acredito, assim, que essa transformação não deve ser porque você viu uma pessoa com um sorriso bonito e você quer copiar. Porque o sorriso, ele é individual. E o profissional que for transformar o seu sorriso, principalmente é o que eu levo para minha clínica, o seu sorriso, ele é personalizado para você. Então, as características que seu sorriso vai ter, elas vão ser individuais, porque vai combinar com o seu tipo de rosto, né, com o seu lábio, com tudo. Ô Amanda, qual que foi o momento mais marcante na tua profissão até hoje? Olha, um dos mais marcantes, assim, um deles foi o tratamento que eu realizei ainda na faculdade, de uma paciente que ela vinha de longos períodos de depressão. E ela estava começando a sair disso, né, se reerguendo. E ela me relatou que ela ficava dias, assim, sem escovar dente. Então, a saúde bucal dela era totalmente precária. Depois de um longo tratamento na faculdade, né, cuidando da saúde dela, saúde bucal, nós optamos por realizar o tratamento estético, que meu professor liberou, né, que eu fizesse esse tratamento. E quando nós finalizamos o tratamento dela, ela foi minha virada de chave para ver a odontologia estética como um caminho que eu gostaria de seguir, né? Não só como uma coisa fútil de estética, mas de realmente transformar a vida de uma pessoa através do sorriso. E isso é interessante porque muitas vezes a nossa profissão, ela não é só para ganhar dinheiro ou para nos satisfazermos como profissionais, mas ver a mudança nas outras pessoas também, né? Exatamente. Eu acho que essa é o maior pagamento que a gente pode ter, é de quando eu finalizo um tratamento, eu ver a satisfação da pessoa, ver que ela ficou satisfeita, feliz e que realmente aquilo acendeu alguma coisa que já estava apagada dentro dela, né? Uma autoestima, uma felicidade, um impulso para seguir outros caminhos, né? Então, acho que essa transformação é o que me deixa mais feliz, assim. Bacana. Amanda, a gente vai tá vendo aí uma evolução muito rápida, a entrada da inteligência artificial e muitas coisas em todos os meios. A inovação chegou na área da odontologia também? Sim, a odontologia, ela é uma área, acho que é a área da saúde no geral, né? Mas a odontologia, que é a minha área específica, eu posso falar, ela tá sempre em constante mudança. Então, você tem que estar sempre se atualizando, porque tem sempre coisas novas, equipamentos, técnicas novas para oferecer um melhor procedimento para o paciente. E você tem que estar sempre se atualizando para não ficar para trás. O que te chamou mais atenção nessa evolução que está acontecendo aí na tua área? Hoje em dia, a gente tem a odontologia digital, que a gente fala, né? Que é a parte... O paciente, ele já consegue ver o sorriso dele transformado antes mesmo dele sentar na cadeira. Olha que maravilha. Então, com uma foto, escaneamento que a gente faz da boca do paciente, a gente consegue já montar um planejamento final ali de como ficaria o sorriso dele e ele já pode ver isso, né? Que é muito mais fácil do que a gente imaginar um sorriso transformado, é ver, né? Muito melhor. Ô Amanda, eu acho que tem muita gente que gostaria de fazer uma pergunta que eu vou fazer para você agora, tá? Tanta tecnologia, inteligência artificial, tudo isso, aquele barulhinho sem vergonha daquela furadeirinha lá que fica nos nossos dentes, vai acabar para delírio dos pacientes ou ela vai ser constante ainda? Olha, eu acredito que em algum momento ele vai acabar. Hoje em dia elas já são mais silenciosas, a gente já tem equipamentos mais silenciosos. Mas assim, o melhor de todos, o que é o mais silencioso, que não incomoda, é a escova de dente. Faz a diferença? Faz a diferença. Ô Amanda, falando de escova de dente, existe alguns tabus sobre a escovação de dente, né? Uhum. Tem gente que fala que tem que ser de um jeito, do outro, pode, não pode. O que é verdade e mentira nesse mundo aí da escovação de dentes, que se muito você fala que pode isso, não pode aquilo, enfim? Hoje em dia, a gente tem eu acho que com as redes sociais, todo mundo quer disseminar uma ideia nova,
uma ideia inovadora ou que só eu sei fazer. E, na verdade, o básico, bem feito, é o que importa, né? A escovação, ela tem uma técnica que vai ajudar a realmente limpar melhor os nossos dentes, mas a escovação combinada com o fio dental, a escovação tem que ser feita, né, pelo menos 3 vezes ao dia, o fio dental pelo menos à noite. Então, se você fizer essas coisas bem feitas, não precisa forçar, né, a escova nos dentes. Às vezes a gente tá ansioso ali, tá estressado do dia, vai escovar, pesa um pouquinho a mão. Então, isso são fatores que realmente fazem diferença. A gente não pode fazer isso, tem que ser com a mão leve, porque a gente não tá escovando ali o pé, né? É a nossa boca. Então, essas questões sim são verdades. A gente precisa ter uma boa escova, um bom cuidado e fazer as higienizações, né, nos períodos certos. Agora, tem que ser aquela escova, não sei o quê, ou, né, aquelas ideias mirabolantes. Gente, não precisa, né? O básico bem feito resolve. E é o que importa. Ô Amanda, lá no seu consultório hoje, qual que é o perfil do público hoje que vai lá? É criança, jovem, adulto, idoso? Como que é hoje o público que busca hoje o teu serviço lá? O meu consultório está voltado para atender a família, né? A crianças a partir de 6 anos, eu já atendo. E a partir dali, idosos, jovens, pessoas que querem procurar estética. Porque no meu consultório eu atendo todas as áreas, né? Os procedimentos que eu não realizo, eu tenho parceiros que fazem esses procedimentos no meu consultório, parceiros de confiança. Então, é para resolver todos os problemas que o meu paciente tem, eu resolvo lá dentro. Muito bem. Amanda, dentro da tua carreira profissional, quando você começou, qual que foi a importância do networking no teu dia a dia, no crescimento do seu consultório? Como que você faz networking, não faz? Como que você avalia isso? Olha, eu sempre soube que o network é importante, né? Só que isso ainda era uma coisa teórica para mim. Como fazer, né, onde ir, que pessoas conversar. E esse ano eu encontrei o grupo do BNI, que foi onde conheci você, né? E lá eu entendi qual é realmente a prática do network, de conhecer, ter conversas intencionais, né? Agregar para outra pessoa também, né? Que é o dar e receber ali para contribuir com o grupo, né? Então eu acredito que o network no meu consultório, ele me ajudou muito. Eu já fazia isso, eu acredito que com as indicações dos meus pacientes, né? Porque a melhor propaganda é a indicação. E o meu consultório tem muita indicação dos meus pacientes, eu agradeço muito a isso. E com o grupo só foi elevar ainda mais isso, né? O grupo de network. O que mudou no teu negócio a partir do momento que você entrou no grupo do BNI aqui de Sinop? Eu acredito que foi uma questão interna minha. A minha cabeça mudou, o meu olhar de empresária. Eu acredito que eu era muito autônoma e hoje eu me vejo já com uma cabeça de empresária, né? Então, o consultório mudou porque eu mudei, né? Então, o grupo me fez ver isso. É uma coisa assim que foi natural, mas eu estava ali sempre muito ativa e atenta, né, aprendendo com outros profissionais de outras áreas que eu nunca pensei em conhecer e que me deram feedbacks, uma atenção, né, uma ajuda que eu nem esperava, assim, que me ajudou muito no consultório. Você acredita que conviver com pessoas com pensamentos diferentes, negócios diferentes, ajuda a gente a evoluir profissionalmente o nosso negócio? Ajuda. Porque por mais que não seja o mesmo ramo, eu acredito que todo mundo tem alguma coisa para acrescentar, né, na nossa vida. Então, por mais que não seja o meu ramo ali, aquele empresário já chegou num lugar que às vezes ele pode me dar uma orientação que vai me encurtar o caminho para eu chegar também onde ele tá, né? Então,
é muito válido, vale muito a pena conhecer, porque se você tá num ambiente onde você é impulsionado para frente, você só tem a crescer, né? Ô Amanda, para quem está começando, para quem está pensando aqui, olha, eu vou fazer um Enem, não é vestibular, né? Você gostaria de entrar na área de odontologia? Ou qual que é a dica para quem que quer começar, quer buscar? O que você fala assim, olha, na minha experiência, por mais que você não é tão velho assim, né? É jovem, mas para um jovem que está querendo começar. Olha, eu acredito que em toda a área da saúde, você tem que gostar de atender pessoas, de conviver com pessoas, porque ali você vai a sua profissão inteira lidar com pessoas que estão com problemas e você vai ter que resolver. Então eu falo que o dentista tem que resolver BO, né? Ele tá ali para resolver BO. Então, se você não gosta disso, não gosta de conversar com pessoas, de estar nesse meio ali, é uma profissão difícil, entendeu? Então, você tem que gostar disso. Vai te abrir caminhos, né? Vai ser muito mais prazeroso o trabalho se você gostar de atender pessoas com carinho, se importar verdadeiramente com as pessoas. E foque na faculdade, faça todas as matérias com muita dedicação, estude muito, porque o máximo que você estudar nunca vai ser suficiente, você sempre vai ter que estudar mais. Você sai da faculdade e vai ter que estudar mais um pouco. Então, se dedique muito na faculdade, porque ali você está lidando com vidas, né? Então, a sua profissão lida com vidas e são pessoas importantes para alguém e, obviamente, quando ele vira seu paciente, ele tem que ser uma pessoa importante para você também. Você acha que muitos profissionais que entram numa faculdade, independente se é a tua área ou outra, elas entram pensando no dinheiro que vai ganhar, e aí a partir do momento que ela vê a realidade, que nem você falou, né, que existem desafios, né, e ela acaba se decepcionando com a profissão? Eu acho que sim. Eu acredito que algumas pessoas entram, né, não só na odontologia, mas em algumas profissões, pensando apenas no retorno financeiro. E claro, ninguém trabalha, né, ninguém vive de arte, todo mundo precisa de dinheiro. Só que esse não tem que ser o ponto principal. Eu acredito que se você faz um bom trabalho, o retorno vai vir, né? Você tem que pensar, o seu foco em fazer um bom trabalho, ter uma boa entrega, para aí sim colher esses frutos. E se você só entra na profissão pensando no retorno financeiro, você não vai ser feliz, né? E às vezes você pode fazer uma coisa que você ama, que você vai ter o retorno financeiro. Porque você já vai fazer aquilo bem feito porque você gosta daquilo. Hoje em dia eu vejo uma odontologia muito mercantilista, que eu acredito são pessoas que foram para a odontologia só pela questão do retorno financeiro e que não olham o paciente dessa maneira humanizada. E, infelizmente, quem sai prejudicado com isso é o paciente. Como a gente vê muitos casos de tratamentos desnecessários, né? Coisas que às vezes a pessoa não precisava, outro procedimento com um custo menor resolveria, mas a pessoa só pensando no dinheiro indica aquele procedimento, né? Então, não tem esse cuidado com o paciente, né? Então, esse é um grande problema hoje na odontologia. Ô, Amanda, para aquela pessoa que está pensando assim, depois de assistir a nossa entrevista, falando assim, olha, eu queria dar uma melhorada no meu sorriso, queria dar um grau e tá indeciso, passou por talvez por uma situação incômoda, né, com um profissional. O que se fala para essa pessoa? O que ela tem que fazer? Ou como que ela busca o profissional certo? Para buscar o profissional certo, eu acredito que uma indicação já é um bom caminho, né? Porque alguma pessoa que gostou, foi lá, te indicou. Você tem que ir nesse profissional e ver se ele está alinhado com as coisas que você acredita, né? Então, por exemplo, eu gosto de um sorriso mais natural. Esse profissional que eu estou indo, os casos deles, né, os trabalhos que ele tem, estão voltados para isso, né? Essa pessoa realmente precisava desse trabalho, nessa foto que eu tô vendo, entendeu?
E conversar muito, perguntar, né? Isso vai te ajudar a ter esse discernimento ali. E é claro, a gente nunca tá livre de encontrar um profissional que a gente não gosta no meio do caminho, mas eu acho que essa conversa, esse planejamento, ver a atenção que ele vai te dar, se ele tá realmente se importando ali em te oferecer um tratamento que vai solucionar o seu problema ou só no retorno financeiro. Então, acho que esses são pontos importantes pra gente olhar. Ô Amanda, a gente está chegando no final do nosso bate-papo aqui. Tinha muita coisa para perguntar aqui, né? Eu ia várias horas aqui. Mas a gente percebe que teve um crescimento nos últimos anos do clareamento dental, né? Tem aquelas facetas e outras coisas a mais. Mas uma curiosidade. Por que as pessoas estão buscando aquele dente branco do que um dente natural? O que leva uma pessoa, o que tem por trás disso, já que você tem um atendimento diferenciado? Olha, eu acredito que um pouco foi essa questão que eu disse sobre dos artistas, né? Estava muito na moda esses dentes muito brancos, muito artificiais, só que no consultório eu já consigo ver uma mudança desse entendimento dos pacientes, tá? Antigamente, realmente, era uma busca ali para esse artificial, mas hoje em dia a gente já vê essa mudança de consciência, as pessoas já querendo um dente mais natural, ou uma transformação que eu falo pro paciente, sabe aquela coisa que a gente muda, a pessoa olha, nossa, mas você tá diferente, tem alguma coisa, né, diferente em você, você tá mais bonito, mais alegre, mas eu não sei o que é. E é o sorriso, a pessoa transformou o sorriso, mas é tão natural que a pessoa não consegue identificar de cara o que foi a mudança, né? Então, hoje em dia, essas pessoas já estão mudando também, elas já estão buscando esse tratamento mais natural. E assim, o que a gente precisa entender é que o natural, ele pode ser branco, né? Então, são algumas características da lente que vão dizer se ela é natural ou não. Né? Não é a cor. O paciente fala, não, mas eu gosto de um dente bem branco. Ele pode ter um dente bem branco, mas mesmo assim tendo as características de um dente natural, não parecer um piano ou aquele Pletz, né? Ele vai ter as características do dente natural, sim. Ô Amanda, quando a gente faz um tratamento desses, muitas vezes a gente se pergunta assim, beleza, mudei, organizei, ficou o sorriso que eu queria, vou parar de tomar café e tomar vinho? Não. Hoje em dia a gente sabe que não é necessário, é vida normal. No clareamento, por exemplo, durante o processo do clareamento eu dou algumas instruções para o paciente, mas ele pode seguir a vida dele normal. Não tem mais a necessidade de fazer essa dieta branca que a gente fala, né? Que é cortando esses alimentos com corantes. Então, até porque eu sofreria com isso, não consigo ficar sem meu cafezinho. Então, eu falo, não, pode fazer, vai ficar com o sorriso branco e vai continuar tomando o cafezinho feliz da vida. Amanda, para encerrar, eu quero fazer uma pergunta para você, mas antes dessa pergunta eu queria que você falasse um pouquinho da sua clínica. Aonde que ela fica, o serviço que você oferece, enfim. É o momento para você falar um pouquinho do seu negócio na prática, para quem tem interesse em estar buscando entrar em contato contigo. O meu consultório ele fica localizado na Rua das Tamareiras, 548, é atrás do Machado Tarumãs, é bem fácil a localização. Ele está dentro da Clínica Morada, né, que já é uma clínica bem conhecida aqui também em Sinop. Então, o acesso dele é fácil, a gente tem estacionamento para o paciente, né, confortável. E lá no meu consultório, eu já estou há 3 anos no mercado, né, eu busco sempre essa anamnese detalhada, conhecer o meu paciente, me aproximar do paciente para eu poder identificar para ele qual que é o tratamento necessário, o que ele precisa, né, o que ele quer e o que ele precisa, né, que são 2 coisas diferentes. Exatamente. Então, eu alinho isso muito bem com o meu paciente antes de realizar qualquer tratamento. Ô Amanda, para quem quer entrar em contato contigo, qual que é seu Instagram, seu WhatsApp da clínica, ou enfim, qual que você trabalha aí para que as pessoas possam conhecer a Amanda e entrar em contato com ela? O meu Instagram é dra.amandavicente e o meu telefone é 669-9911-1104. Beleza. Amanda, para encerrar, tem uma perguntinha aqui, não está no script, vamos lá.
Como que você definiria a Amanda em 3 palavras? Nossa. Essa aqui é a pegadinha do final da entrevista. É sempre muito difícil a gente se definir, né? Falar sobre a gente, mas uma pessoa humana, família e dedicada. Acho que são as minhas principais características, assim. Sou muito família, tenho um olhar muito humano e também sou muito dedicada em tudo que eu vou fazer. Amanda, obrigado pela sua participação, por ter aceitado esse convite, tá falando um pouquinho mais. É bacana quando a gente traz profissionais que têm um olhar humano, não só... A gente sabe que todo mundo precisa ganhar dinheiro, isso é o básico, né? Ninguém aqui tá para trabalhar numa instituição assistencial, mas de ter essa visão diferente. Parabéns, muito sucesso para você, que esse próximo ano, né, que talvez vai estar começando aí, ou já está, né? A gente não sabe o horário que vai passar esse podcast, mas que tenha muito sucesso, tá? Obrigado, minha querida. Sucesso. Precisar, a gente está à disposição. E muito assim, obrigada. Encerramos mais um podcast do Desbrava Sinop. Falamos um pouquinho de sorrisos, alegrias, cuidar dos dentes. E para que você também que está aí nos assistindo, falando assim, será que eu vou? Será que eu não faço? Será que eu faço? Tome a decisão de ir. A gente vem falando muito das pessoas ficar procrastinando as coisas, né? Então é o momento de tomar a decisão. Agradecimento especial a Renan Burim Ar-Condicionado pelo apoio, Mundo dos Bots, os nossos outros parceiros que estão apoiando esse podcast aqui, para que a gente traga empresários, profissionais, para falar um pouquinho do negócio, entender um pouquinho mais o que faz de diferente, o que levanta essa nossa cidade. Porque muitas vezes a gente só fica pensando, nossa, ele chegou lá, ele é o top, mas sempre teve um começo, qual que é o diferencial, enfim, o que ele faz. Um grande abraço e até o próximo episódio do Desbrava Sinop. Audio Jungle.